Então, mais um vídeo aqui falando sobre determinantes, onde aqui a gente vai falar da propriedade muito importante, que é a determinante produto de matrizes. Vamos falar também de determinante de matriz inversa, e matriz dos cofatores, matriz adjunta, também uma relação importante envolvendo a matriz adjunta, a matriz inversa e determinante. E vamos listar as propriedades da matriz transposta. Então esse conteúdo no livro texto vocês vão encontrar no capítulo 1, no resquício do capítulo 1, principalmente a parte de matriz transposta, e o capítulo 2, tudo referente a determinantes, está no capítulo 2, e essa partezinha de matriz transposta ainda é resquício do capítulo 1. Então vamos começar com esse teorema 1. Então sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem n, matriz n por n. Então o determinante do produto A vezes B é igual ao produto do determinante de A vezes determinante de B. Então essa propriedade não está restrita a duas matrizes, obviamente, de forma mais geral. Se a gente tiver n matrizes, então o determinante do produto das n matrizes é igual ao produto dos determinantes de cada uma das matrizes. Então a propriedade é bem simples, é bastante importante essa propriedade, ela está destacada das demais, está enunciada como um teorema, inclusive, que ela tem uma importância, uma relevância teórica maior. A demonstração dessa propriedade, eu não vou fazer, não que seja tão complicada, mas é que dependeria de vários outros conceitos e outros resultados auxiliares que não vou mais gastar tempo discutindo, tá? Falar sobre matrizes elementares e as propriedades determinantes de matrizes elementares seria necessário para verificar essa propriedade aqui. Quem tiver a curiosidade pode estudar a demonstração, né, dessa propriedade no capítulo, no livro texto, páginas 107 a 105, mas eu não recomendo se preocupar com a demonstração dessa propriedade nesse primeiro contato com o assunto. Então é importante conhecer essa propriedade e reconhecer a importância dela, saber como que ela surge muitas vezes quando a gente precisa, principalmente para contextos mais teóricos. E a generalização dela para N matrizes, naturalmente, segue por uma indução finita simples. Uma vez tendo feito o caso base de duas matrizes, que é o caso tecnicamente mais elaborado, o caso geral para N matrizes é uma demonstração por indução finita bastante simples. Então, em seguida, o teorema 1. Então, aqui eu tenho o teorema 2, que fala o determinante se a matriz é inversível, somente se o determinante dela é diferente de zero. Então, aqui é um critério para você estabelecer se uma determinada matriz é inversível, sem necessariamente ter que calcular a inversa, mas sim calculando o seu determinante. Se o determinante for diferente de zero, a matriz é inversível. Quando você não precisa calcular a inversa, mas apenas saber se ela é inversível, é um critério interessante. Então, se o determinante for zero, ela não é inversível. Então vamos ver a demonstração só desse sentido. Supondo que a matriz é inversível, vamos mostrar que o determinante dela é diferente de zero. E aí isso fica uma consequência simples dessa relação. Então, se é inversível, então a inversa existe, que isso é a definição de ser inversível, né? Existe a inversa e o produto dela, A vezes A menos 1, é a matriz de identidade. Aqui fica subentendido que é a matriz de identidade de mesma ordem da matriz A, ordem n por n. Então, o produto A vezes a inversa de A é a identidade. Então, o determinante do produto A vezes a inversa é o determinante da identidade. Então, o determinante do produto, por essa propriedade, determinante de A vezes o determinante da inversa. E o determinante da identidade, como é uma matriz diagonal, então o produto das entradas da diagonal principal. Então, mas só que todas as entradas da diagonal principal valem 1. Então, esse determinante aqui é 1. Então,
determinante de A vezes A menos 1 é o produto determinante de A vezes determinante de A menos 1, que é 1. Então, isso aqui é o produto dos números reais, dando 1, em particular isso aqui é diferente de 0. Então, nem o determinante de A pode ser igual a 0, então isso aqui é diferente de 0. E nem o determinante de A inverso também pode ser 0, então isso também é diferente de 0. Então daqui a gente conclui já o que a gente precisa nesse sentido aqui. Se a matriz é inversível, o determinante de A é diferente de 0, porque esse produto aqui não está dando 0, nenhum dos fatores pode ser 0. Tá? Então daí segue que o determinante de A é diferente de 0. A recíproca já é um pouco mais elaborada e o argumento é similar à demonstração dessa propriedade, envolvendo também matrizes elementares, as propriedades da matriz elementares. Não vou discutir aqui também para não ter que falar de outras coisas. Então a prova vocês também podem consultar, quem tiver curiosidade, a prova da recíproca no livro. Mas a recíproca é a parte mais importante, inclusive, porque diz se o determinante é diferente de 0, então a matriz é inversível, tá? Ou seja, é o critério para você dizer se a matriz é inversível, tá? Então, se você calcula o determinante e diz e vê que ele é diferente de 0, então a matriz é inversa. Por outro lado, se a matriz é inversível, o determinante é diferente de 0. Então, quer dizer que se o determinante for 0, a matriz não pode ser inversível. Bom, daqui a gente tira esse corolário automático que dá o determinante da matriz inversa. Se é uma matriz inversível, então o determinante da inversa é o inverso do determinante. Isso aqui é o inverso do determinante, 1 sobre o determinante de A. Tá? Então o determinante da inversa é o inverso do determinante. Tá? Então na prova do teorema 2, isso já apareceu, esse produto aqui, já estava aqui. Então, se eu tenho esse produto, determinante de A vezes determinante de A menos 1 dando 1, é porque o determinante da inversa de A é o inverso do determinante de A menos 1. É o inverso do determinante de A. Aí daqui segue o resultado. Então, por exemplo, vamos pegar esses exemplos aqui dessas matrizes. A matriz A1, que é essa matriz aqui, a matriz A2, essa outra, a matriz A3. Todas essas matrizes são inversíveis, porque o determinante de A1 vale menos 68, o determinante de A2 vale menos 546, o determinante de A3 vale menos 18. Em particular, os três determinantes são diferentes de 0. Esses determinantes a gente calculou no vídeo passado. Veja que se você quer saber se a matriz é inversível usando o critério do determinante, não precisa exatamente calcular o determinante. Se de alguma maneira você perceber, conseguir verificar que o determinante é diferente de 0, mesmo que você não saiba calcular o valor, isso já é suficiente para concluir que a matriz é inversível. Mas nesses exemplos a gente tinha os valores. Mas se eu tivesse apenas a informação de que eles são diferentes de 0, já seria suficiente para concluir que cada uma dessas três matrizes é inversível. Agora, se eu quero o determinante da inversa de cada um, aí eu preciso. Então, o determinante da inversa é o inverso do determinante. O determinante da inversa da matriz A1 é o inverso do determinante da matriz A1. Então, menos 1 sobre 68. O determinante da inversa da matriz A2 é o inverso do determinante da matriz A2. Então, menos 1 sobre 546. E o determinante da matriz A3, da inversa da matriz A3, é o inverso do determinante da matriz A3. Então, menos 1 sobre 18. Já por outro lado, essas três matrizes aqui, a matriz B1, B2 e B3, elas não são inversíveis. Elas não são inversíveis, porque a gente calculou também, determinando essas três matrizes, usando as propriedades de determinantes no vídeo passado, a gente verificou que esse determinante das três vale 0. Então, nenhuma dessas três matrizes é inversível. Ok? Então, esse resultado ele é muito útil para você ter essa informação da matriz ser inversível usando como critério o determinante. Logicamente, se o determinante for muito complicado de ser calculado, ele também pode não ajudar muito, mas na prática isso é muito importante. Bom, agora vamos falar das matrizes dos cofatores e a matriz adjunta de uma matriz.
Então, seja uma matriz N por N, as entradas A e J, e para cada entrada A e J seja C maiúsculo, C e J, o correspondente cofator. Então já é a notação que a gente estava usando para cofator. O C maiúsculo, C índice e J, é o cofator da entrada A índice e J da matriz A. Então a matriz dos cofatores da matriz A é a matriz de ordem N por N, a mesma ordem da matriz A. É a matriz de ordem N por N definida da seguinte forma. Então eu vou usar essa notação aqui, cof de A, para indicar a matriz dos cofatores da matriz A. Cof de A é a matriz cujas entradas são os cofatores. Ou seja, para calcular a matriz dos cofatores, eu tenho que calcular todos os cofatores e formar essa matriz aqui, respeitando a ordem aqui das entradas, tá? Por isso o nome matriz dos cofatores, porque as entradas são formadas pelos cofatores da matriz que você estiver trabalhando. Então, se for uma matriz 3x3, uma matriz 3x3 vão ter 9 cofatores. Então, você terá que calcular os 9 cofatores para determinar a matriz dos cofatores. Se for uma matriz 4x4, 16 cofatores. Aí tem que calcular todos eles para calcular a matriz dos cofatores. Então, essa é a matriz dos cofatores. Simplesmente a matriz que você vai formar com os cofatores da matriz, respeitando a ordem das entradas. Os índices têm que corresponder aqui às ordens também. Os índices da matriz A. A matriz adjunta da matriz A, já por outro lado, é definida como sendo a transposta da matriz dos cofatores. Então, a matriz adjunta da matriz A é a transposta da matriz dos cofatores. Só lembrando que a transposta de uma matriz é aquela em que a gente inverte, né? Linha de uma matriz passa a ser coluna da matriz transposta. E vice-versa. Coluna da matriz transposta é linha da matriz. Tá? Então, essa é a matriz transposta. Simplesmente é isso. Então, a adjunta da matriz, por definição, é a transposta da matriz dos cofatores. Então, se eu tiver que calcular a adjunta de uma matriz A, eu tenho que calcular a matriz dos cofatores e depois pegar a transposta dessa matriz, e aí eu vou ter a adjunta da matriz A. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui a matriz A é essa matriz, então eu tenho essa matriz dos cofatores, vocês têm que calcular isso aqui para conferir, tá? Conferir os valores. Então, aqui uma matriz 3x3, eu tenho que calcular o cofator de cada uma das entradas, Então, esse 12 é o cofator do 3 aqui, esse 6 é o cofator do 2, esse menos 16 é o cofator do menos 1, o 4 é o cofator do 1, o 2 o cofator do 6, o 16 aqui o cofator desse 3, esse 12 o cofator do 2, esse menos 10 o cofator do menos 4, e finalmente esse 16 o cofator desse 0. Então, tem que calcular esses 9 cofatores. E lembrem-se que nesse caso, como é uma matriz 3x3, esses cofatores vão ser, na verdade, vão estar associados aqui a essas matrizes de tamanho 2 que vão sobrar, né, para cada entrada. Então, fica como exercício vocês calcularem para verificar esses valores aqui. E aí, calculada a matriz dos cofatores, eu pego a transposta para formar a adjunta. Então, a matriz adjunta, eu pego a linha da matriz dos cofatores, a primeira linha vai ser a primeira coluna da matriz adjunta. A segunda linha da matriz dos cofatores vai ser a segunda linha da matriz adjunta. E a terceira linha da matriz dos cofatores vai ser a terceira linha da matriz adjunta. Então, elas são transpostas uma da outra. Então, o mais trabalhoso é calcular a matriz dos cofatores, porque tem que calcular muitos determinantes. Uma vez calculada a matriz dos cofatores, é só fazer a transposta para achar a matriz adjunta. Então, estou deixando aqui como exercício vocês verificarem esses valores, né? Esse aqui, para verificar se não tem nenhum erro de conta.
Também eu peço para vocês calcularem o determinante da matriz A. Então, estou pedindo agora para vocês calcularem o determinante da matriz A. Calcularem a inversa da matriz A. Então, vocês sabem calcular a inversa de matriz A já por eliminação Gauss-Jordan. Então, já é um momento para relembrar como é que a gente calcula usando a eliminação de Gauss-Jordan. Então, calcular a inversa dessa matriz A. Tá? A sugestão é fazer por eliminação de Gauss-Jordan. E depois de calcular o determinante da matriz A e a inversa da matriz A, fazer essa conta aqui. Pegar a matriz, pegar o determinante e fazer 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta. Tá? Então, vocês fazer essa conta para ver o que vai dar. Ok? Então, tem que seguir essas recomendações aqui de fazer esses exercícios. Esse exercício é importante. Bom, esse teorema aqui, que traz uma relação importante sobre a matriz inversa de uma matriz A, quando ela existe, o determinante da matriz e a matriz adjunta da matriz. Então, o teorema é o seguinte: se A é uma matriz, a IJ é uma matriz N por N, se ela é inversível, então a matriz adjunta, a sua matriz adjunta, a adjunta de A, é igual ao determinante da matriz A vezes a sua inversa. Tá? Então, esse exercício aqui, quando vocês fizerem, vocês vão ter que encontrar exatamente a inversa, é o que esse teorema está dizendo. Então, se não tiver erro de contas, quando fizer essa conta aqui, vai ter que obter a inversa, ok? Tem que valer. Tá? Agora, esse resultado é geral. Então, esse teorema aqui, vamos provar. Então, a gente quer provar que a adjunta de A é igual ao determinante de A vezes a sua inversa. Então, colocando aqui. Então, a adjunta de A é igual ao determinante de A vezes A menos 1. Mas isso é equivalente se eu multiplicar os dois lados à esquerda pela inversa, pela matriz A. Então, vai ficar A vezes a matriz adjunta. Então, eu estou multiplicando os dois lados da equação à esquerda pela inversa de A, tá? Então, A vezes a adjunta de A, aí aqui desse lado vai ficar A vezes o determinante de A, vezes A menos 1, só que o determinante de A é um número, é um escalar, então eu posso trocar de posição com A, ou seja, eu posso escrever assim. Então, ao invés de escrever A vezes o determinante de A vezes A menos 1, o determinante de A comuta aqui, porque ele é só um número, um escalar, com a matriz A, e aí eu escrevo assim, tá? Então, A vezes a adjunta de A é igual ao determinante de A vezes a inversa de A. Só que A vezes a inversa de A é a identidade, a matriz identidade. Matriz identidade de mesma ordem aqui. Então, a matriz A vezes a sua adjunta é igual ao determinante de A vezes a matriz identidade, tá? Então, vamos verificar essa relação. Então, basta a gente verificar que vale isso. A vezes a sua adjunta é igual ao determinante vezes a identidade. Então, só para simplificar na escrita, denote por B a adjunta da matriz A. Então, a gente vai ter que provar o seguinte, que A vezes B é o determinante de A vezes a matriz identidade, porque eu estou chamando de A adjunta de B. A adjunta de A estou chamando de B. Então, A vezes B é igual ao determinante de A vezes a identidade. Então, lembrando a notação de multiplicação de produto, de matrizes, né, definição, como é que a gente calcula o produto A vezes B? O produto A vezes B é uma matriz quadrada de ordem N por N, no caso, porque as duas matrizes têm a mesma ordem, são matrizes quadradas de ordem N. Então, o produto também vai ser uma matriz quadrada de ordem N. E as entradas dessa matriz, como são calculadas? São o produto da linha I da matriz A vezes a coluna J da matriz B, tá? Então, isso aqui vai ser uma entrada genérica A e J. Então, lembrando essa notação, L indica a linha, C indica a coluna, o A aqui faz referência à matriz A, o I faz referência à linha I, a ordem da linha. Então, aqui é a linha I da matriz A, tá? Enquanto aqui o J faz referência à coluna da matriz B. Então, aqui é a coluna J da matriz B.
Então, a linha I da matriz A vezes a coluna J da matriz B. Então, essa é a definição. Então, quem não lembra disso tem que voltar lá para trás, uns vídeos lá para trás, em que a gente definiu a multiplicação de matrizes. Então, vamos calcular esse produto aqui para cada I e cada J, para verificar que vai dar isso aqui, ó. Então, vamos separar em dois casos. Caso em que o I é igual a J, são os elementos da diagonal principal. Quando o índice da linha for igual ao índice da coluna, então vai ser os elementos da diagonal principal. Então, nesse caso, a linha I de A vezes a coluna I de B, como é que vai ficar? Vai ser A índice 1, A índice 2, A índice N, isso aqui é a linha I da matriz A. Tá? Aqui é a coluna I da matriz C, da matriz B. Só que lembre-se que B é o que? É a adjunta. A adjunta é a adjunta da matriz A. E o que é a adjunta? A adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, esses aqui são os cofatores correspondentes a essas entradas. Tá? Tá aqui o mesmo índice exatamente porque eu estou pegando a transposta. É a definição da adjunta. Então, a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, na matriz dos cofatores, entram os cofatores. Mas aí eu vou pegar a transposta. Quando eu pego a transposta, inverte. Fica, se na matriz é C e J, na transposta fica CJI. Por isso que aqui fica o mesmo índice I1, o mesmo índice I1 aqui, I2, IN e N. Porque o normal seria o contrário. Como é multiplicação da coluna, então o normal seria C1I, C2I, etc., CNI, porque está pegando coluna. Mas você está trabalhando com a adjunta, com a matriz adjunta. O B é a matriz adjunta. E a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, o que é coluna na matriz aqui vai virar linha. Então, por isso que está exatamente aqui, ó, os mesmos índices, tá? Então, atenção para esse detalhe. Isso daqui é só para eu não escrever, porque aqui a notação seria a linha da matriz A vezes a coluna da matriz B. Então, só para economizar espaço, isso eu vou fazer muitas vezes, eu vou usar a notação de transposta. Isso aqui é a transposta, isso aqui é um vetor linha, né? Transposta de um vetor linha é um vetor coluna. Então, só para não tomar muito espaço, eu vou usar essa notação aí. Essa notação aqui, ó. Então, isso aqui é exatamente isso. Quem quiser, pode, nas suas notas de estudo, fazer assim. Mas aqui, para economizar espaço aqui, eu vou usar essa notação. Mas isso daqui, na verdade, é um vetor coluna. E aqui, um vetor linha. Então, uma matriz linha, então um vetor coluna. Então, só atenção para esses detalhes. Então, quando eu fizer esse produto, ó, então eu vou fazer a multiplicação entrada por entrada. Então, essa entrada com essa entrada com essa, reticências, essa entrada com essa. Então, quando fizer isso, vai ficar esse produto aqui, ó. A entrada AI1 com o cofator AI1 mais a entrada AI2 com o cofator AI2, reticências, a entrada AN com o cofator AN. Mas isso, por definição, é exatamente a definição do determinante da matriz A. Tá? Por expansão em cofatores, é o determinante da matriz A ao longo da linha I. Então, isso aqui é simplesmente a definição do determinante, tá? Ou seja, para cada I e cada J, cada I igual a J, o índice da linha igual ao índice da coluna, vale que o produto AI, a linha I, coluna I, é o determinante da matriz A, tá? Então, nesse caso, I igual a J, vale isso. É isso que a gente está calculando aqui, ó. Então, vamos calcular esses produtos, as entradas da matriz. Então, quando na diagonal principal, vai dar o determinante de A. Fora da diagonal principal é o caso em que I é diferente de J. Então, nesse caso, eu vou deixar para vocês completarem, repetirem esse argumento aqui. Só atenção aqui que agora o I é diferente de J. Então, eu repeti esse argumento. E aí, ó, vocês vão escrever isso
fazendo isso como no caso anterior, e usar a propriedade determinante set, a propriedade det7. A propriedade det7 é um produto parecido com esse. Só que aqui aparece o índice I diferente do índice J. Então vocês têm que lembrar dessa propriedade det7. Quando eu faço uma operação como essa, só que com índice I diferente aqui um índice J. IJ. Então esse produto é zero, é o que diz a propriedade det7. Então vocês escrevem semelhante a isso que está feito aqui, só que com I sendo diferente de J. Vocês vão chegar numa expressão assim, parecida, só que no lugar de I aqui vai ser J, aqui vai ser J. E aí vocês vão olhar nessa propriedade det7 aí no vídeo, acho que no segundo vídeo aí para trás, e essa propriedade vai dizer que nesse caso, quando o I é diferente de J, essa conta aqui vai dar igual a zero. Então essa propriedade a gente provou lá, tá? E aí com isso a gente tem exatamente que o produto da linha I da matriz A pela coluna J da matriz B vai dar zero quando o I é diferente de J. Então, quando o I é diferente de J é zero, e quando o I é igual a J é o determinante. Ou seja, se eu for escrever o produto da matriz AB, eu vou escrever assim. Na diagonal principal fica só o determinante de A, reticência, determinante de A, que é o caso I igual a J. E fora da diagonal principal é tudo zero, porque é o caso I diferente de J. E aí isso aqui você coloca o determinante de A é um escalar, então você coloca o determinante de A em evidência aqui na matriz, né, na multiplicação da matriz. Então esse é o determinante de A, que é o escalar, vezes a matriz identidade. Ou seja, a matriz A vezes B é o determinante da matriz A vezes a matriz identidade, que era o que a gente queria provar. Aqui, ó. Certo? Era isso que a gente queria provar. E aí concluímos a demonstração aqui desse teorema. Bom, e assim eu vou listar essas propriedades de matriz transposta, são importantes conhecer, né? Mas eu não vou gastar tempo provando elas. Elas também estão no livro, mas sem demonstração. Elas são super simples de serem demonstradas, então quem quiser pode encarar como exercício a demonstração dessas propriedades aqui, que elas são diretas, tá? Essa daqui faz o caso 2, então A mais B, e o caso geral com N matrizes é indução finita. Mesma coisa aqui no produto. Então cada uma dessas propriedades, vocês podem ver a demonstração como um exercício. Então a propriedade T1, a propriedade transposta 1, diz simplesmente que a transposta da transposta é a matriz A, ou seja, você pega uma matriz, tira a sua transposta, depois tira de novo a transposta, volta para a matriz. Então a transposta da transposta é a própria matriz, tá? Propriedade T2, se alfa é um escalar, um número real, então a transposta da multiplicação alfa vezes A, o escalar sai fora e fica alfa vezes a transposta da matriz A. Então a transposta de alfa vezes A é alfa vezes a transposta de A. Então essa é a propriedade T2. Também ela é tranquila, tá? Não tem mistério, nem essa, nem a T1, nem a T2 são complicadas. Nem a T3 também, tirando a parte da indução para quem não está acostumado com a indução. Então a transposta a propriedade T3 diz que a transposta da soma é a soma das transpostas, tá? Simplesmente isso. Eu tenho duas matrizes A e B, então eu faço a transposta da soma das transpostas. Aqui só um detalhe, eu não estou escrevendo para não ficar muito grande, mas supondo que todas as operações estejam definidas, ou seja, para somar matrizes, tem que olhar que elas têm que ter a mesma ordem, tá? Então A e B tem que ter a mesma ordem para fazer sentido a soma. Aí eu faço a soma e pego a transposta. Aí vai dar a soma das transpostas. Então a transposta da soma é a soma das transpostas. E aí, de forma geral, se eu tenho N matrizes, aqui não está restrito a duas. Se eu pego a soma, né, desde que a soma esteja definida, todas as matrizes têm que ter a mesma ordem para poder somar. Então a transposta da soma é a soma das transpostas. Simplesmente a regrinha é essa. A diferença é a mesma coisa, né? Então, precisa só que a operação esteja definida, as matrizes têm que ter a mesma ordem.
Então, a transposta da diferença é a diferença das transpostas. A T5 já é um pouquinho mais interessante, fala de produto. Então, a transposta de um produto, você não vai dizer que é o produto das transpostas, mas é o produto das transpostas, só que na ordem invertida, de trás para frente. Se aqui é A vezes B, transposta, então vai ser a transposta de B vezes a transposta de A. Então tem que ter muito cuidado com isso daqui, para não escrever simplesmente que a transposta de A vezes B vai ser a transposta de A vezes a transposta de B. Então, em geral, isso está errado, certo? O que vale é isso daqui, ó. Então, a transposta do produto é o produto invertido das transpostas, né? De trás para frente. Então, eu começo com a transposta do último fator e termino com a transposta do primeiro fator, tá? Então, isso aqui é a regra de forma geral. Só observando também que o produto precisa estar definido. Então, tem que ver as ordens, né, para que estejam definidas. E aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho N matrizes, eu faço o produto A1 vezes A2, reticência, até AN-1 vezes AN, pego a transposta. Então, a propriedade é que vai ser o produto invertido das transpostas. Então, eu começo de trás para frente. Transposta da última, transposta da AN, vezes, esqueci aqui o T. Então, a transposta da última, a transposta da matriz AN, vezes a transposta da penúltima, a transposta da matriz AN-1, vezes reticências, até a transposta aqui da segunda, né, a transposta da matriz A2, vezes a transposta da primeira, transposta da matriz A1. Então, a transposta do produto é o produto de trás para frente, é o produto invertido das transpostas. Então, cuidado para não errar na ordem, porque é a questão da comutatividade das matrizes. Em geral, isso não vale, tá? Então, tem que estar sempre atento a esse detalhe aqui. Essa regra do produto de transposta. E, finalmente, a propriedade T6. Então, se é uma matriz inversível, então a sua matriz transposta também é inversível. E a inversa dela, a inversa da matriz transposta, a inversa da matriz transposta, isso aqui é a notação para indicar a inversa da matriz transposta. Então, a inversa da matriz transposta é quem? É a transposta da matriz inversa. Então, a regrinha aqui, bem interessante, troca de posição o T com o -1. Então, a transposta da inversa, então, a inversa da transposta é a transposta da inversa, tá? Então, essa regrinha é interessante. Essa aqui eu vou provar. Então, como eu comentei, as provas das propriedades T1 até T5, vou deixar como exercício, quem quiser, quem tiver a curiosidade. A mais interessante é essa daqui, podem ver no livro. E eu vou provar essa daqui só, tá? Então, provar essa T6. Então, vou chamar de B a transposta, essa matriz aqui. Então, essa é a candidata. É a candidata a ser a inversa. Para mostrar que ela passa no teste de ser candidata à matriz inversa, o que é que eu tenho que provar? Que A vezes B é igual a B vezes A e é igual à identidade. Então, é isso aqui que a gente viu o vídeo lá para trás, quando a gente falou de matriz inversa, definição. Então, para ela passar no teste de ser matriz inversa, eu vou ter que fazer essa operação aí. Então, chamei de B essa matriz aqui, né, a transposta da inversa. Então, se eu tirar a transposta de B, vai ficar a transposta da transposta, pela propriedade T1, ó, transposta da transposta volta para a própria matriz. Então, a transposta de B é a inversa de A. Por quê? É a transposta da transposta. Fiz a transposta duas vezes. A transposta de B é igual à inversa de A, tá? E aí agora eu vou fazer o produto. Esse produto que eu falei. A transposta de A, eu preciso saber que essa matriz aqui é a inversa dessa matriz. Então, eu tenho que verificar isso daqui, ó. Eu tinha escrito outra coisa. A transposta de A vezes B é igual a B vezes a transposta de A é igual à identidade. Então, é isso que eu vou verificar. Deixa eu escrever aqui. Então, a transposta de A vezes a matriz B é igual a B
vezes a transposta de A, que é igual à identidade. É isso que eu vou verificar, tá? Onde B é a transposta da inversa. Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó, primeiro essa, transposta de A vezes a matriz B, só que eu vou usar de novo a propriedade 1, transposta da transposta. Então, essa matriz aqui, ó, tá aqui ela, aí eu fiz transposta. Peguei e tirei a transposta dela. Aí tirei a transposta de novo, tirei a transposta duas vezes. Toda vez que você tira a transposta duas vezes consecutivas, volta para a matriz. Então, essa matriz aqui é a transposta da transposta dela mesma, tá? Aí agora eu vou deixar esse T aqui do mesmo jeito e eu vou usar aqui a transposta desse produto. Eu vou usar essa regrinha aqui, ó, transposta de um produto. Então vai ficar de trás para frente, ó. Aí vai ficar transposta de B vezes a transposta da transposta do primeiro fator. Só que o primeiro fator é a transposta de A. A transposta da transposta vira A. Então, essa parte aqui, essa transposição interna, fica isso, a transposta de B vezes a matriz A. E essa transposição aqui é a transposição exterior que eu só repeti, tá? Só que quem é a transposta de B? A transposta de B, eu verifiquei aqui, é a inversa de A. Então, fica a inversa de A vezes A. A inversa de A, como são inversas aqui, esse produto vai dar identidade. Então, A menos 1 vezes A dá a matriz identidade. E a transposta da matriz identidade é ela mesma, tá? Portanto, isso daqui vai dar identidade. A vezes B, A transposta vezes B é a matriz identidade. É essa parte aqui, ó. Agora, verificar essa. Então, a mesma coisa. Então, B vezes A transposta, eu fiz transposição duas vezes. Então, B vezes A transposta é a transposta da transposta dela mesma. Aí eu vou deixar essa transposição externa, não vou fazer nada com ela. Eu vou operar essa transposição interna. Então, aqui é um produto, então vai inverter a ordem. Então, transposta da transposta de A vira A, vezes a transposta de B, tá? Só que a transposta de B é a inversa de A. Então, ficou A vezes a inversa de A, transposta aqui. De novo, A vezes a inversa de A é a identidade. E aí, transposta da identidade é a própria identidade. Portanto, B vezes a sua transposta é a matriz identidade. Então, essa outra parte aqui, ó. Então, conclusão, vale essa relação, e isso, por definição, significa dizer que a matriz A é inversível e a inversa é essa matriz B que está sendo colocada aqui. Portanto, a transposta de A é uma matriz inversível e a inversa da transposta de A é a transposta da inversa de A. É essa matriz aí, esse candidato. Tá? Então, com isso a gente conclui a demonstração dessa relação. Bom, e com isso a gente conclui também o vídeo. Aqui a gente estudou aqui ainda determinantes. Destaque aqui para a propriedade determinante de produto e matrizes. Determinando a matriz inversa, matriz dos cofatores, matriz adjunta. E aí tem aquele teorema, né, que relaciona a matriz adjunta de uma matriz A com o determinante da matriz A e a sua inversa, tá? Esse teorema é importante. Então, relacionando matriz adjunta com determinante de matriz inversa. E essas propriedades da matriz transposta, que vocês podem tentar provar, todas elas como exercício, ou pode consultar o livro-texto ou alguma outra referência que vocês podem pesquisar. Então, isso, o livro-texto, capítulo 1, ainda o resquício aqui, essa parte das propriedades da matriz transposta. E o capítulo 2 é tudo relativo a determinantes. Então, determinante de um produto, determinante inverso, matriz de cofator e matriz adjunta. Então, complementem o estudo aqui desse vídeo com o estudo do livro-texto. Tentem resolver os exemplos e os exercícios que estão lá no livro-texto para aprofundar nesse conhecimento e enraizar o conhecimento também. Então, no próximo vídeo a gente fala mais alguma coisa. Tchau.